Olá, esse vídeo aqui é para te apresentar e te convidar para você fazer conosco o curso completo de astrologia esotérica, sabe? Então, aqui eu pretendo dar algumas ideias, alguns conceitos básicos, né? E na aula inaugural, você participando da aula inaugural, você vai ter a oportunidade de fazer perguntas, né? Aí a gente vai, essa sua pergunta pode servir para outros participantes também, né? Antes de mais nada, para quem não me conhece, é importante eu me apresentar. Quem é o Juarez? Quem é que está dando, oferecendo esse curso, né? Olha, eu sou um esoterista, eu conheci o esoterismo quando eu estava com uns 15 anos, mais ou menos, de idade, né? Tive uma pessoa que era a Rosa Cruz, que me apresentou o esoterismo. Aí depois, mais para frente, eu tive um grande amigo, um grande irmão, o Edson Tadeu Calió, de São Paulo, que me apresentou o esoterismo, né? Começar a falar, nós nos encontramos no ônibus, numa viagem de São Paulo a Mococa, interior de São Paulo capital para Mococa, e o Edson estava me falando de disco voador, extraterrestre, de esoterismo, né? E mais à frente, ele me levou para o Sesc Vila Nova, em São Paulo, onde estava tendo um curso que ensinava a calcular mapa astral, não ensinava astrologia, não. Antigamente não existiam programas, né? Se existiam, não era acessível, né? Naquela época, veja bem, eu estou falando isso, eu estou com 62 anos de idade, agora em 2024, né? Eu faço 63 em novembro. Lá naquela época eu tinha o quê? Sei lá, 18 anos, 17 anos de idade, né? E então eles só ensinaram a calcular, montar o gráfico astrológico e deram algumas palavras-chave, né? Era astrobiologia, se não me engano, no curso. O pessoal da astrobiologia que tem até hoje, viu? Tem até hoje. Né? Meu respeito, minha consideração e minha gratidão a esse trabalho que foi feito. E muito bem. Eu, em São Paulo, eu tive contato com a gnose, movimento gnóstico cristão universal, né? Lá eu tive a oportunidade de estudar, praticar, né? Entrar para os rituais internos, conviver, respirar, conhecer o pessoal que conviveu, até a própria esposa do falecido venerável mestre Samael, né? E dentro da gnose também eu acabei conhecendo eh, o meu mestre, né, o Marco Aurélio. E aí a gente viveu um pouco juntos, né? Eu vivi um curto espaço de tempo, sei lá, uns 6 meses, talvez. Essas coisas, o tempo não importa muito da questão da espiritualidade, né? Porque a intensidade, né? A carga, né? Muito grande, né? O Marco, ele tinha uma missão. Ele disse que o próprio mestre Samael tinha pedido para ele ajudar na obra, né? E montaram lá, junto com o Eider Floriano, Marcos com o Eider, montou um instituto de elementoterapia, né? Em São Paulo, na verdade em Rude Ramos. E eu fiquei um tempo lá como monge, eu morava lá, né? Eu ficava totalmente dedicado à questão do estudo, da prática, da espiritualidade, e nós tivemos muitas instruções de teurgia. Então, nesse período todo, eu aprendi a diferença entre a teoria e a prática do esoterismo. Isso é muito importante, porque os livros, eles só falam as coisas boas, eles só falam as coisas maravilhosas, né? Eles não dão dicas, não dão detalhes, não dão os tropeços, os perigos, os sofrimentos, as dores, as angústias, né? E então eu aprendi a diferença entre a teoria e a prática, né? E com base, depois segui a minha vida, porque eu tinha que ter algumas experiências na vida comum para eu, Juarez, pessoa, personalidade, filho do tempo e do espaço, né? Me sentir mais maduro, mais seguro para dar sequência nessa caminhada, né? E mais recentemente, a questão de pouco mais de 10 anos,
eu retomei essa caminhada espiritual, sendo que eu nunca abandonei 100%, né? E, bom, nesse tempo, eu estudei, eu sou administrador, fiz pós-graduação em gestão de RH e de meio ambiente também, né? Eh, olha, entrei na maçonaria, né? Sou grau 33 da maçonaria, hoje quitado, né? Adormecido, que, como é que fala, os maçons chamam, né? Pela grande loja maçônica. E passei também por várias instituições. Eu conheci a Sociedade das Ciências Antigas de São Paulo, bem fechada, muito séria, né? Conheci a Ordem Rosa Cruz, a MORC, né? Participei da MORC, principalmente lá em Cuiabá. Gnose, eu falei, né? O Movimento Gnóstico Cristão Universal, a Sociedade Brasileira de Eubiose. Hoje eu estou estudando, né? Praticando eubiose também. Então, isso tudo me fez ver também que no cerne, no centro das principais vertentes de espiritualidade, seja em escola esotérica, seja em religiões, a astrologia ela é muito importante, talvez não necessariamente com esse nome, mas porque estuda as leis cósmicas universais, né? As leis do homem são feitas de acordo com a época, local, cultura, né? E vão mudando. As leis divinas não, elas são perfeitas, eternas e imutáveis, ok? E quando a gente estuda esoterismo, quando a gente quer evoluir, a gente vai ter que invariavelmente estudar essas leis, né? Entender e nos alinharmos com essas leis se a gente for esperto, certo? Bom, tá aí uma rápida visão Bom, eu comecei a trabalhar com astrologia, isso é o mais importante, né? Já faz mais de 40 anos. Eu trabalhava numa indústria e, como eu falei, nunca abandonei o esoterismo, né? E eu sempre estudava, né? Mapa astral, estudava astrologia e falava e fazia para amigos. Aí começou pessoas pedindo para mim fazer mapa astral, né? Pedindo para ensinar. Ok. E a vida foi levando, sabe? Foi conduzindo, né? Então nós montamos um grupo lá em Campinas, no Jardim América, o primeiro grupo de alunos. Tive um aluno, um primeiro grupo lá, sei lá, tinha o quê? Umas 25, 30 alunos, né? Para estudar astrologia. E inicialmente eu não cobrei nada, eu tinha o meu emprego e tal, né? E não era meu objetivo me tornar um profissional, né? Ter como razão de vida a astrologia, né? Ganhar dinheiro com a astrologia, viver de astrologia, né? Eu tinha meu trabalho e tal, mas a vida vai levando as coisas, né? Eu acabei perdendo o emprego. Aí eu cheguei pro pessoal e falei, gente, olha, eu preciso de dinheiro para comprar livro, continuar estudando, para poder passar para vocês, ensinar vocês, pagar o aluguel da onde a gente estava também e tal. E aí começou a própria interpretação de mapa astral, então começou aí a minha vida profissional, não porque eu queria, né? E assim é, eu já tentei há uns anos atrás, eu já tentei sair desse caminho, a vida não deixa, ela puxa de novo, né? Me leva de novo, né? Dois mestres, o meu mestre e um outro grande amigo, que é o mestre da Fundação Harmonia em São Tomé das Letras, me disseram que essa é o caminho que eu escolhi lá no planos espirituais, não o Juarez. Juarez ele é filho do tempo e do espaço, né? Espiritualmente, né? O meu ser escolheu esse caminho lá em cima. Então, assim é, certo? Bom, o que eu quero dizer para vocês também agora, né? Feita a minha apresentação, esse curso é de fato, olha, é um curso completo e gratuito, tá? Não tem jogadinhas, porque na internet a gente vê muita jogadinha. Ah, é gratuito, tal. Aí a pessoa dá uma coisinha, dá um resumo e depois te convida para um módulo mais avançado, mais intenso, ou sei lá o quê, né? Não. Eu vou passar o que eu acho que eu devo passar, a totalidade, todo o meu conhecimento e experiência. Eu não sou de ficar retendo conhecimento de forma alguma, né? Olha, esse é um curso
totalmente aquariano, ou seja, vai ser 100% online, não vai ser presencial, né? Então, por que que isso tem a ver com Aquários? Ora, a era de Aquários rege o quê? Exatamente a internet, a tecnologia e o compartilhamento de conhecimentos e informações, né? Então, ele é totalmente tecnológico também. Então, você aí precisa se alinhar com Aquários, né? Tem que ver aí você pode assistir pelo celular, que não é muito confortável, né? Eu recomendo um tablet pelo menos ou um notebook, um computador, certo? Fora isso, você vai ter que ter uma boa conexão com a internet, tá? Uma conexão estável e boa, né? Porque senão vai ficar travando e a gente não tem como se responsabilizar das dificuldades que você possa ter aí do outro lado, né? Em termos de equipamento e de acesso à internet, tá? Aí a gente vai continuar o curso sem interrupção. Então não é jogadinha, não tem nenhuma malícia, tá certo? Olha, ele é totalmente gratuito. Você não é obrigada a pagar um centavo, de forma alguma, tá? Não existe da obrigação. Se você não tiver dinheiro, se você tiver o computador, se você tiver a conexão na internet, vamos estar lá. Praticamente toda quinta-feira, né? Esse curso vai ser dado toda quinta-feira, das 8 às 10 da noite. Então, se programe aí, se reserve, né? Claro que, de repente, tem um feriado, tem alguma outra coisa aí, a gente pode não dar o curso, né? Mas eu acho que isso vai ser raro, né? Então, a priori, esse é um convite para nos encontrarmos toda quinta-feira, tá? O que é astrologia esotérica? Olha, por essa introdução você já começou a perceber, imagino eu, que eu sou uma pessoa diferente, né? Eu sou um profissional diferente, eu sou um astrólogo diferente, tá? Então, para mim, a astrologia, como eu disse agora há pouco, não é prever o futuro, né? O futuro pertence a Deus, o presente pertence ao ser humano, né? Nós temos livre-arbítrio, senão a gente seria marionete, aí não tem mérito, aí não faz sentido, né? Os problemas, os desafios, aí a vida fica meio sem graça, fica meio sem razão de ser, tá? Então, a visão, o que eu vou passar no curso, claro, a grande maior parte das informações são da astrologia comum, que vocês conhecem aí, que vocês podem pegar num livro e tal, né? Mas tem muita coisa que não. Tem o pulo do gato, tem as visões diferentes, tá? Que é só quem é iniciado, só quem teve um acesso a níveis de estados alterados de consciência, acesso à informação do plano causal, que tem. E aí nós vamos passar isso também no curso. Eu não vou, como eu falei, eu não recuso passar informação de forma alguma. Eu compartilho mesmo. E nesse ponto também é outra advertência aí para você. Esteja preparado, esteja preparada para romper paradigmas, ok? Por quê? Porque esse curso é totalmente aquariano, ou seja, nós não vamos nos ater a preconceitos, sabe? A coisas assim antiquadas, inadequadas. Pelo contrário, o signo de Aquários, né? Ele pressupõe que o futuro, a era de Aquários que nós estamos iniciando agora, nós somos arautos da era de Aquários, né? É uma era de futuro, de liberdade, de quebra de paradigmas, sair da caixinha, sabe? Da zona de conforto. Então, quem busca a verdade de forma inteira, correta mesmo, sabe? Através da astrologia vai ser um grande, grande caminho nessa busca da verdade. O legal é que o normal do esoterismo, que a gente está acostumado, que a gente está habituado, ou das religiões, é você ter um livro, um autor que você tem como referência e você aceita e acredita naquilo. E com a minha proposta é que você não acredite em absolutamente nada, porque a astrologia não é motivo de fé. É uma ciência, não é uma ciência acadêmica, né? Mas é uma ciência, porque ela é lógica, ela é coerente. Então você testa, põe em prática, vive aquilo, observa, olha. Isso vai ser importante no curso, né? É um conhecimento vivo que está dentro da vida, dentro de cada pessoa,
dos animais, dos vegetais, do cosmos, do universo. Ok? Claro que nós vamos trazer muitos conceitos teóricos, espirituais, que não dá para você constatar. Vamos falar de Deus, né? No começo a gente começa do começo. Na verdade, não vou começar do começo, vou começar de antes do começo. Tá? Nós vamos começar antes do começo, mas a gente vai começar lá de cima para você entender da onde que vem a astrologia. As horas da astrologia, quem que inventou a astrologia? Quem que é a pessoa? A astrologia não foi inventada, ela foi concebida. Se teve um ser que inventou a astrologia, foi Deus. Foi Deus, tá? Quando a gente fala isso, às vezes a pessoa que não me conhece pode dizer, aí lá vai vir o Juarez falando com aquela carga pesada de doutrinação religiosa, né? Não, não vai ter doutrinação nenhuma. Talvez a gente até possa citar. Por quê? Porque as verdades cósmicas, elas estão presentes em todas as escolas esotéricas e religiões. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? Mas não, não vai haver doutrinação em hipótese alguma. Pelo contrário, sou contra a doutrinação, sabe? Eu sou contra dogma. O que é dogma? Dogma é aquilo que você não pode questionar. Não, não. Dentro da astrologia nós temos que questionar sim. Temos que ser cientistas. Vamos buscar a verdade, esteja onde estiver, da forma que tiver. Aonde estiver, doa quem doer, inclusive a gente mesmo. Tá? Essa postura, né? E também, o que é doutrinar? Doutrinar é fazer o outro pensar do jeito que eu penso. Não, não é isso, não vou doutrinar ninguém. Você vai ter a liberdade, você vai estudar e você vai chegar às suas próprias conclusões. Porque senão a pessoa fica insegura. E falando nisso, para quem esse curso é destinado? Olha, o curso vai ser completo. Ao final do curso, você pode se tornar um astrólogo profissional. Eu espero que você espere até o final do curso, né? Porque tem gente que eu já dei curso no passado, que fez 6 meses de curso comigo e já saiu falando, né? Se divulgando como profissional, concorrendo, digamos assim, profissionalmente comigo. Minha preocupação não era com a concorrência, mas sim com o cliente, com a pessoa que vai usar esse serviço, porque o leigo, ele não sabe a diferença, né? Existe um conselho federal de astrologia que credencia ou não com base em alguns critérios. Não, né? Mas, ao final, você pode trabalhar sim com astrologia. Mas o objetivo principal é para você usar esse conhecimento na sua vida, para você melhorar, para você entender a si mesma, olhar para dentro de si, entender a sua volta, as pessoas com quem você se relaciona, entender o mundo, entender o cosmos, toda a criação, toda essa estrutura, como é que está lá em cima, sabe? Esse é o principal objetivo do curso, porque afinal, para mim, nós estamos na era de Aquários, todos devem saber astrologia, tá? Então, eu estou cumprindo a minha parte aqui, oferecendo gratuitamente este curso, tá? E por falar nisso, entra gente o tempo todo no curso? Não, não vai dar, senão vai atrapalhar os outros participantes, certo? Até quando que pode, até que aula, nas primeiras aulas, pode ingressar outras pessoas? Olha, vamos conversar isso no curso, né? Durante o curso, a gente conversa com vocês. Por quê? Porque quando entra alguém, o mais impactado são os alunos. Claro que vai dar um trabalho extra para mim, coisa e tal, mas os alunos, a harmonia da sala de aula é que vai ser impactada. Então, nós vamos decidir juntos até quando que pode entrar pessoas, né, no curso, a partir do zero, né, que tem nenhum conhecimento, ok? O que acontece? Com esse curso aqui, eu estou voltando à origem, onde tudo começou na minha vida, em termos de astrologia. Porque aquele curso que eu fiz, que eu falei agora há pouco, né, lá no Sesc Vila Nova, foi gratuito. Foi gratuito, não paguei um centavo. Como eu disse, não ensinaram astrologia, ensinaram só a calcular o mapa astral. Né? Então aprendi a calcular uma coisa que eu não sabia nada, não tinha noção do que era. E deram algumas palavras-chave apenas, para você ter uma ideia, né?
E mesmo assim, eu tive grandes dificuldades. Quando eu abri, eu montei o mapa, fiquei olhando aquele negócio e falei, tá, e daí? O que esse negócio aqui significa? Para montar o mapa, eu tive dificuldade, porque os próprios conceitos eu confundia. Casa com signo, sabe, onde começa uma casa? Eu achava que a casa tinha que começar no começo do signo. Não, né? Não é isso. Ok? Então, nós vamos detalhar também isso tudo, mas eu estou voltando então à origem. Da mesma forma que eu recebi, eu estou oferecendo. Então eu não sei se eu vou oferecer cursos gratuitos novamente, tá? Então, se você tem alguma pessoa, amiga, conhecida, que gosta, que quer aprender astrologia, convida, se inscreve logo e procura não faltar nas aulas, né? E participar, aproveitar. Porque é muito comum, gente, a pessoa não dar valor àquilo que é de graça, sabe? Lamentavelmente, o ser humano tem esse problema de não valorizar aquilo que ele tem de graça. Falta comprometimento. Agora, Juarez, por que você está fazendo esse curso de graça? Você está milionário? Você não precisa mais de dinheiro? Está resolvido? Não. Muito pelo contrário, né? Astrologia eu trabalho, eu dependo, eu preciso, não tenho aposentadoria, sabe? Não tenho herança, não. Eu preciso de ganhar dinheiro como todo mundo, né? Para ter o computador aqui que eu estou gravando esse vídeo, pagar energia elétrica, pagar a internet, sabe? Tudo isso a gente precisa, né? Comer, viver, a casa onde eu estou morando. Não, não é isso. É que a minha missão, né? Como eu falei lá, a minha missão espiritual. Eu, assim como você, sou um dos arautos da nova era. E eu sei a minha missão, eu abraço a minha missão e eu aceito a minha missão. E a minha missão é exatamente isso: compartilhar, ensinar, orientar sobre as leis cósmicas universais. Não existe era de Aquários sem conhecimento das leis cósmicas universais. Se você quer, de fato, participar da era de Aquários, você precisa saber das leis cósmicas universais, de um jeito ou de outro. Pode não ser comigo, mas você vai precisar estudar, saber, conhecer e se alinhar, tá? Lembrando que Aquários é o quê? Ciência, ciência estelar, tá? Você tem que ter ciência das leis cósmicas. É básico. Então, eu estou oferecendo esse curso gratuito, tá? A pessoa que soube do curso, chegou até ela por alguma informação, alguma veio, algum caminho, né? Alguma via, né? E resolveu não fazer o curso, depois não pode alegar que não sabe dessas leis, certo? É que nem aqui na nossa vida humana, que não sei se você sabe, você que está assistindo, ninguém pode alegar que não sabe das leis humanas nossas aqui. Então, se você cometer uma infração, um crime, aqui, no ser humano, polícia aqui, né? Você não pode alegar, eu não sabia que é proibido roubar, matar. Não sabe, não, você não tem direito a isso, né? Isso entre os humanos. Então, a questão é cósmica, é espiritual, é evolutiva. Então, a meu ver, todo mundo que quer evoluir, todo mundo que quer garantir ah, a sua vida na era de Aquários, né? Precisa estudar e praticar, se alinhar com as leis cósmicas universais, que são expressas nisso que popularmente é conhecido por astrologia, né? Lamentavelmente, o que a imprensa divulga, e muitas das vezes profissionais, é só a parte de previsão. Mas eu entendo que a astrologia não serve para previsão, quando muito para prognóstico. É diferente, muito diferente, né? A previsão é como se você tivesse dado um destino, ó, vai acontecer isso e não tem jeito, acabou, né? Inflexível. Não, prognóstico não. Olha, a tendência, baseado no cenário atual, né? É que nem um médico pode fazer. Ele faz os exames, vê o seu histórico, vê o que você faz na sua vida, o que você come, como é que você faz, e fala, ó, baseado nos seus exames, no seu histórico, a tendência é acontecer tal coisa. Mas você pode mudar? Opa, pode. Por quê?
porque você vai saber ter ciência, né, da coisa toda. Ó, a tendência a acontecer aquilo, mas você tem tais e tais alternativas e coisa e tal. E aí você vai tomar o seu remédio, vai mudar a alimentação, vai fazer algum exercício, alguma prática. Então você muda aquele seu futuro, entendeu? Fora o fato, eu me lembro que nesse curso que eu dei lá em Campinas, no primeiro curso, tinha o gerente conosco, o gerente da Casa Fretan. A Casa Fretan era uma loja muito tradicional, lá no centro de São Paulo, perto do Viaduto do Chá. Eu esqueci o nome da praça, ficava bem na esquina, assim. Que embaixo vendia produtos ortopédicos e em cima era uma livraria esotérica. Tinha livros importados, livros franceses, da Inglaterra também, sabe? Muita coisa boa mesmo, né? E o gerente falou que ele veio fazer o curso comigo porque só por uma razão. Claro que ele conhecia como sendo uma das livrarias mais importantes de Campinas, uma das cidades mais importantes do país, né? E uma livraria esotérica. Ele conhecia muitos astrólogos profissionais, mas ele veio fazer o curso comigo porque por uma razão, que eu falei para ele que a gente não estava preso àquilo que estava no mapa astral, né? Esotericamente, já entra a astrologia esotérica, né? É sabido que os astros inclinam, mas não determinam. Ou seja, nós não estamos presos, nós temos liberdade, né? Inicialmente, uma liberdade relativa, ou seja, uma flexibilidade, tá? Então, existe isso, e eu vou ensinar no curso como fazer isso. Tá? Nós não estamos presos. Então, assim, não tem aquela história de estudar sobre, mas eu sou assim porque o planeta está assim no meu mapa astral. Se você tem consciência disso, então tem como trabalhar, tem como melhorar. Você não vai mudar da água para o vinho. Não, não dá. Aí também não vou prometer isso. Não existe isso, tá? Não existe, tá? Mas você consegue melhorar conscientemente, esotericamente, espiritualmente falando, tá? Vamos agora rapidamente passar aqui um pouco sobre o conteúdo do curso, ok? Bom, então, o que acontece? Esse curso vai acontecer toda quinta-feira, né? Não é toda, né? Às vezes pode ter um feriado ou outro, mas a priori às quintas-feiras. Se inicia dia 30 de março, pontualmente às 7 horas da manhã, é um sábado. Esse já começa aí o aprendizado de astrologia. Esse dia e horário foi escolhido astrologicamente por mim. É o melhor? Não, não é. É o ideal? Não, não é. É o perfeito? Não, não é. Talvez outra pessoa que conheça astrologia possa sugerir até um outro dia, outro horário. Mas foi aquele que me pareceu mais adequado para nós iniciarmos o nosso curso. Então, vai ter uma aula inaugural, dia 30 de março, agora, sábado, 7 horas da manhã. E não é 7:1, 7:2, não, é 7 horas, tá? 7 horas. Então, você interessado aí, se programe, né? Vai ser um dia, um sábado, levanta cedo. A aula vai demorar quanto tempo, gente? Não sei. Nós vamos começar, vai ser uma aula inaugural. Eu devo comentar com vocês, compartilhar o mapa astral daquele dia, daquela hora, né? Falar algumas coisas, tirar dúvidas, vamos nos apresentar, tá certo? Então, não sei, não vai ser necessariamente uma aula de 2 horas, talvez menos que isso, ok? Mas foi escolhido astrologicamente. Na prática, o que acontece? Ao longo da minha vida, né, a gente usa a astrologia para várias coisas. Uma delas, por exemplo, é para escolher data e horário para inaugurar a empresa. Você escolhe o mapa astral da empresa. Ou seja, você sabe previamente, então, qual vai ser o futuro daquela empresa, quais são as tendências daquela empresa. Né? Tudo. Aí, de repente, o pessoal fala, mas pode ser tal dia? Pode antecipar? Pode, mas daí, sabe, a gente tem que aprender, de novo, o que eu falei lá atrás. Nós temos que nos alinharmos com as leis cósmicas. Elas não vão se alinhar com a nossa realidade. A gente tem que aprender isso. Nós que devemos nos alinhar com as leis cósmicas. Aqui, na vida comum, profana, né? Se a gente não quiser seguir a lei e a justiça, a gente pode? Pode. Deve? Não, não deve. Porque de repente a polícia pega, você vai preso, aí acabou a sua vida. Pronto.
Ah, o culpado é o juiz, é o policial. Não, não, mãe. Você infringiu a lei, você tem o resultado disso, simples assim, né? Ah, eu quero bater a cabeça na parede, quero testar essa coisa de que dois corpos não ocupam o mesmo local no espaço, né? Essa lei cósmica aí, de acordo com a física. Vou testar, se não existe, então bate a cabeça, você vai se machucar. Poder? Pode, não deve. Então, primeira lição vai ser exatamente isso. Nos alinharmos com as leis cósmicas universais. Ok? Então vai ser esse dia, essa aula inaugural. Se você não conseguir, não tiver jeito, que se há de fazer? Mas se esforce. Eu, por exemplo, eu já tive compromisso que tinha data e hora para acontecer. Eu estava em viagem no meio da estrada. O que eu fiz? Parei o carro, entrei numa cidade onde tinha cobertura de celular com internet e participei da reunião naquele dia e naquela hora. Depois, segui viagem. Então, ou seja, na verdade, quando a gente quer, não existe desculpa. Ah, eu estou com visita. Chega para a visita, olha, eu tenho um compromisso aqui, né? Lamento, você me desculpa. Se quiser, senta aqui do lado e vamos participar, né? Tranquilo. Para mim, não tem desculpa. Eu sou muito sério, eu sou muito responsável e comprometido com isso. E nós vamos fazer isso ao longo de todo o curso. Eu sou assim. O meu curso será assim. Tá? Por exemplo, o curso está marcado para começar quinta-feira, 8 horas da noite. Vai começar quinta-feira, 8 horas da noite. Se não tiver ninguém na sala, simplesmente a aula está cancelada. Ah, Juarez, mais um minuto. Não. Que hora que é? 8 horas. 8 horas, não é 8 e 1. Então, se você pretende fazer o curso, programe-se, agende-se e entre na sala antes, porque a aula vai começar às 8 horas. Se tiver um aluno, nós vamos começar com esse um aluno. Perdeu? Ah, sabe fazer. Né? Então, programe-se. Ok? E você vai aprender que é Saturno. Saturno é responsabilidade, compromisso, seguir regras, seguir programação e planejamento, senão vira uma bagunça. O brasileiro tem o hábito, né, de não seguir, 8 horas, mas 8 e 5, 8 e 10 dá para ser. Não, 8 horas é 8 horas. Não é 8 e 1, 8 e 2 ou 8 e 5. Tá? Bom, a priori, né, o curso vai ser de 1 hora e meia cada aula e mais 30 minutos para perguntas e comentários. É claro que isso aí vai ser flexível, depende do conteúdo. Às vezes, se eu precisar avançar mais, para concluir uma ideia, eu avanço. Mesmo que no outro dia a gente compense, abre mais tempo para perguntas, certo? E também, se não houver perguntas ou poucas perguntas, a gente encerra a aula antes das 2 horas. Tá? Meu comprometimento é oferecer 1 hora e meia de aula, de ensino e me abrir para perguntas, certo? Bom, olha, o curso está estruturado em alguns módulos, né? Porque às vezes é legal a gente estruturar a coisa, né? Para entender. Então, o primeiro módulo é o módulo essencial, que é a origem histórica. Então, nós vamos falar um breve histórico da astrologia, programas de computador para gerar o mapa astral, que nós vamos precisar, diferenças entre a abordagem comum e esotérica da astrologia, que eu já adiantei aqui. Aí nós vamos começar a falar das origens, né? Nós vamos falar aquilo que eu falei de antes, começar antes do começo. Então, nós vamos falar do incognoscível, o imanifesto, o zero, o um, o 2, o 3, o 4, o 7 e o 12. Ok? Mas isso é matemática, Julius? Não, 12 são 12 signos. As leis cósmicas, né? Pitágoras, ele nos ensinou que um universo, ele é regido pelos números, né? Pelos sons, né? E pelas cores, certo? Então, tudo isso é uma verdade cósmica, que tudo permeia. E a astrologia, ela está dentro disso. Então, nós vamos estudar isso aí, tá? Então, depois nós vamos, em seguida, estudar a formação dos signos, a origem e símbolos dos signos. Também depois a formação, os símbolos dos planetas, baseado no círculo, do semicírculo e da cruz.
Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre signo e planeta. Qual é a diferença? Por que que tal planeta rege tal signo? Né? Qual é a diferença entre eles? Ok? Falar também de alguns pontos astrológicos que não são planetas, mas que estão no mapa astral. Quirón, Lilith, cabeça e cauda de dragão, principalmente, e ponto. O que que eu estou falando? Você que não sabe astrologia, o dia que você começar a ver astrologia, você vai ver que tem muitas outros, sabe? Tem séries, tem não sei o quê, sabe? Tem muitas outras coisas. Não, nós vamos falar só desses aí, tá? Então, ele é um curso de astrologia completo no tradicional, né? No básico. Nós não vamos entrar em progressões, não, tá? Nós vamos fazer a astrologia básica, assim, completa, mas com a essência da coisa, ok? Depois nós vamos, aí sim, entrar no módulo básico. Bom, a módulo essencial está previsto para ser em 2 aulas. Depois o módulo básico, configuração de programa do celular Aquarius 2 Go, que é o único programa gratuito para celular Android que eu conheço. Então, Android é o que a maioria tem, né? Então, eu vou sugerir, vou recomendar para vocês baixarem e instalarem no celular de vocês. Depois nós vamos falar sobre os 10 planetas, a definição de cada um, depois sobre os 12 signos e as 12 casas, uma a uma, né? Cada um, detalhado, né? Os principais aspectos astrológicos, sextil, quadratura, trígono e conjunção, existem outros aspectos. Semissextil, biquintil, quincus, não vou entrar nisso, ok? Não vou. Mas depois você pegando isso aqui, você pega qualquer livro, você entra na internet, o que é a definição, e você vai estudando, você vai andar sozinho, tranquilo, pé nas costas, tá? Vamos falar também sobre planetas retrógrados, tanto o aspecto comum quanto e principalmente o aspecto esotérico dos planetas retrógrados. Agora, você vai adotar algum livro? Não. É capaz que eu cite alguns livros de indicação. Por exemplo, Planeta Retrógrado tem um livro muito bom que eu gosto, né? Cabeça e Cauda de Dragão também, né? Não vou adotar nenhum livro. Módulo Interpretação. Olha, todos os planetas em todos os signos. Veja bem, essa programação do número de aulas, ela é flexível, vai depender da turma, de vocês que estão no curso, né? Quanto mais vocês sentirem que a gente precisa aprofundar, detalhar, porque não adianta, gente, jogar uma carga de informação, despejar rapidamente em você e você não ter tempo para degustar aquilo. Sabe, que nem a pessoa, sei lá, te dá uma pizza e fala, ó, você tem 5 minutos para comer essa pizza. Você come. Mas você não vai sentir o gosto, não vai sentir o sabor. A mesma coisa, o conhecimento, a gente precisa degustá-lo, a gente precisa refletir, meditar, estudar na aula, ir para casa, refletir, começar a olhar. Eu vou dar muitas atividades práticas nesse sentido, né? De você identificar no seu dia a dia, sabe, as expressões daquele planeta, daquele signo, daquela situação astrológica, para você compreender. Vai ser uma didática totalmente diferente, sabe? A didática que eu vou passar para vocês vai ser diferente. A ideia é vocês lerem no livro vivo da vida. Estudar astrologia na alma das pessoas, na sua própria alma. Isso sim, sabe? A minha ideia é formar astrólogos de alto nível, ok? Bom, voltando então ao modo de interpretação. Todos os planetas em todos os signos, todos os planetas em todas as casas, todos os planetas nos principais aspectos entre si, planetas retrógrados nos signos, planetas retrógrados nas casas, e estudo de casos. Olha, uma ferramenta muito importante são os estudos de casas. A gente estudar casos, né? Estudo de casos, sabe? Pegar, fazer. Eu já fiz isso, já tenho vários cursos na minha vida, já formei pessoas, né? Aprenderam, né? Então, tem três, na verdade, né? É, alunas que são hoje professoras de escola, tem escola de astrologia, né? Bom, trânsitos. Nós vamos também estudar trânsito de todos os planetas em todos os signos, todos os planetas em todas as casas, os aspectos dos planetas em trânsito com os aspectos natais, para a gente preparar o quê? A sinastria, que é o módulo seguinte.
né? Como é que a gente calcula, como é que a gente monta um gráfico de sinastria segundo eu faço, como eu faço. Eu faço de uma forma um pouco diferente do que tem aí nos programas de astrologia profissionais, tá? Usos e indicações possíveis da sinastria, sobreposição de casas sobre casas, a influência, a interação e a influência mútua dos planetas aspectados, e aí, de novo, estudos de casos. Aí é bem prático, olha. Então, revolução solar, que é o mapa anual, sabe? Todo mundo fala o mapa do ano, chama-se revolução solar. Então, nós vamos estudar sobre o cálculo e montagem do gráfico, a importância do ascendente anual, a sobreposição de casas sobre casas, né, a casa da revolução nas casas do mapa astral natal. Isso aí, os programas profissionais, como que eu conheço aí, não fazem, né? Talvez rara exceção, ou eu desconheço, tá? A interação e influência mútua dos planetas aspectados, como interpretar o mapa composto, o gráfico composto, estudo de casos. Vamos fazer casos, né? Você vai ter oportunidade de trazer os seus casos para a gente estudar na sala de aula, né? E quem sabe no futuro, né, a gente possa ter outros módulos, que é a escolha de data e horário para abertura de empresa, escolha de cidade onde passar um aniversário, para você escolher, né, a revolução solar que você vai ter, a orientação vocacional pelo mapa natal, pelo mapa astral, a gestão de carreira pelo mapa astral, o spiritual coach, né, pelo mapa astral, astrologia iniciática, ou seja, a aplicação prática de ensinamentos iniciáticos com base no mapa astral. Então, você percebeu aí, né, que o curso é bem amplo, bem profundo e bem completo, tá? Então, aquilo que eu falei, se você estudar, eu vou dar tudo isso, não vou cobrar um tostão, tá? Eu só cobro, eu só peço duas coisas. Pedir é uma coisa, né? E obrigar é outra, tá? Então, eu só peço duas coisas. Bom, antes disso, então não vai ter apostila. Mas onde eu vou estudar? Você vai estudar na alma, na sua alma, na alma das pessoas que você conhece. Você vai estudar na vida, observando. Volto a falar, existirão peças. Eu posso passar alguma peça avulsa, né? Tipo assim, algumas que nem eu tive lá. Algumas palavras-chave, sei lá, vamos lá, colocar 10 palavras-chave de cada planeta, de cada signo. O que eu quero é que vocês aprendam o pulo do gato, tá? Pulo do gato. Por quê? Porque se você tem uma apostila, se você tem um livro, você fica com medo de estar falando a coisa errada. No livro não está assim, sabe? Você fica dividido, né? Não, você tem que ter confiança, tem que ter certeza. Você tem que entender como que a coisa funciona, certo? Olha, eu aprendi que em termos de ensinamento, de verdades, existem níveis. Então, você tem um nível, né, do aluno, aquele que estuda, né? Você tem o nível do monitor na sala de aula. O que é? Aquele aluno mais avançado, né? Ele já aprendeu mais, melhor, e pode compartilhar com os colegas, né, fazer uma monitoria. Existe o nível do professor, é aquele que vem, que domina um assunto, que conhece e tal, né? Leu bastante, sabe bastante, aprendeu bastante e vai ensinar. Existe o nível da maestria. O nível da maestria, esse é o verdadeiro que domina, sabe? É aquele que sai da aritmética e vai para a álgebra, né? Então, o professor, ele sabe as fórmulas, aprendeu as fórmulas, sabe aplicar, beleza, né? No nível de mestre, ele pega uma fórmula, mistura com a outra fórmula e deduz uma terceira fórmula. Ele vai lá para cima. E é esse o objetivo desse curso, em termos de esoterismo, em termos de astrologia. Que você possa ser um mestre em astrologia. Que você domine plenamente, que você não dependa de livro algum. Pelo contrário, você pode pegar um livro depois, olhar e falar, não, isso aqui, sinto muito, tá errado. Não, é assim. Porque tem muito copia e cola. Muito copia e cola. Né? Gente que fala porque acha, não sabe, não testou, não vivenciou. Entendeu?
Eu tenho um livro que foi publicado pela Madras, chama-se Tudo que você queria saber sobre astrologia e não tinha quem perguntar. São as perguntas, o livro é basicamente perguntas que a maioria das pessoas fez para mim ao longo da minha vida profissional, mais de 40 anos de trabalho com isso, né? E a astrologia funciona, por que que a ciência não reconhece a astrologia? E aí vai, né? E um dia eu estava dando uma entrevista para Carmen Ballesteiro, na rádio dela, lá dentro do instituto dela, né, em Santana, em São Paulo. E ela, eu estava atendendo lá também, né? E ela falando que sou um bom profissional, um bom astrólogo e tal, jogando, levantando a minha bola, né? E eu falei desse livro e, e ela, eu dei um exemplo, por exemplo, de uma pergunta que me fizeram, que foi, Juarez, você acredita em astrologia? Eu falei, eu achei legal essa pergunta, por quê? Porque, em tese, é uma pergunta que poderia me ofender, né? Então, se a pessoa fez a pergunta, é porque eu dei liberdade para ela, sentiu a vontade para fazer essa pergunta para mim. Então, achei muito legal nesse ponto. E aí, falei da pergunta, né? E aí a Carmen me perguntou, e aí, o que que você respondeu? Eu falei, não, eu não acredito em astrologia. E dei aquele tempo, assim, sabe? Para quem estava ouvindo lá, né? Como assim um astrólogo não acredita em astrologia? Como assim? Aí eu completei, falei, olha, para mim, astrologia não é motivo de fé, de crença, mas sim ciência. Eu tenho certeza. Eu não acredito, eu tenho certeza. Eu tenho tanta certeza que eu não tenho dificuldade nenhuma para conversar com astrônomos, com cientistas, seja de que área for, com pessoas profissionais habilitadas, seja de que área for. Por quê? Porque eu estudo astrologia na prática, gente. As leis cósmicas na prática. Eu não tenho dúvida, a coisa funciona. Se funciona de um jeito, funciona do outro. E eu cansei de ter esse tipo de conversa. Olha, teve uma oportunidade, que eu sempre conto que é muito bacana, né? Eu estava morando em Campinas, entrei na livraria, não me lembro qual livraria, e eu estava comprando o livro de Lilith. Era um livro de psicologia, né? Prepara aí, porque quando você vai estudar astrologia, você vai ter que, de alguma forma, trabalhar com psicologia, com sociologia, sabe, com filosofia, com teosofia, teologia, vai ter que ser, né? Então, eu estava comprei um livro de Lilith para estudar, é um dos pontos que aparece no mapa astral, né? E eu vi um senhor conversando com outro, né? Uma conversa muito bacana que me interessou. E eu ali cheguei, entrei na conversa e dei um palpite, intrometido, né? E o senhor que estava falando mais, né? Ele achou bastante pertinente o meu comentário, né? Oh, que bacana, que visão interessante, coisa e tal, né? E perguntou, né? O que eu estava ali, que eu estava comprando, né? Que livro? Eu falei, isso aqui é comprando um livro de Lilith, né? E tal. Ele falou, tá, um livro de psicologia, né? Ele perguntou se eu era psicólogo. Eu falei, não, sou astrólogo. Ele deu um pulo para trás. Por quê? Era nada mais, nada menos que o Nelson Travnik. Quem que foi o Nelson Travnik? Você que não é de Campinas talvez não saiba. Nelson Travnik, na época, ele era o responsável pelo Observatório Astronômico de Capricórnio, de Campinas, Observatório de Astronomia. Astrônomo. Hoje, Travnik é falecido, e esse observatório trocaram o nome dele. Para qual? Nelson Travnik. Aí ele pulou para trás, ele falou, não acredito em astrologia. Eu falei, eu também não. Aí ele parou, como assim? Vai ser astrólogo? Não. Ah, mas aquele negócio de planeta influenciar a vida. Não, nem planeta não influencia, concordo com você. Não tem influência de planeta na vida de ninguém, não. Aí ele parou, né? Falou, mas peraí, então como é que funciona a astrologia? Tá? Percebe como é um curso diferente, eu sou um astrólogo diferente? Tá? Para mim, a resposta que eu dei para ele, né? A astrologia não é uma ciência exata como é a astronomia. Não. Ela é uma ciência, a astrologia, que tem muito mais a ver com a psicologia. Por quê? É uma ciência humana. Ela é subjetiva. Percebe? Então não dá para você usar a ferramenta da ciência exata
para querer medir a ciência humana. Você pode usar alguma ferramenta? Pode sim, né? Como eu falei, sou administrador, fiz pós-graduação, conversei muito com mestres, com doutores, sabe, sobre o método científico. Aliás, eu gosto da metodologia científica, tá? Bom, mas aí é outra história. Vamos concluir que esse vídeo está ficando muito longo. Então, não vai ter apostila, nós vamos dar algumas peças para vocês, né? Buscarem aprender, estudar astrologia na alma, na vida, nas pessoas, no universo, na sociedade. Combinado? E aí? E na aula tira as dúvidas. E na aula tira as dúvidas. No começo é ruim. É ruim. Mas pensa o seguinte, que uma apostila, um livro, é como uma muleta. Aí você se acostuma com aquilo e você não fica sem. Eu não quero que você tenha muletas. Minha ideia, minha proposta não é formar discípulos, alunos. Não. A minha proposta é formar mestres, colegas com quem eu vou conversar de igual para igual. Tá? Bom, então no curso eu vou pedir duas coisas. Duas coisas. A primeira, compromisso. Compromisso. Da mesma forma que eu tenho compromisso, né? Você também, eu espero que tenha compromisso com hora de início. Aquilo que eu falei. Vai começar às 8? Vai começar às 8. A não ser que eu tenha alguma dificuldade, algum problema que eu possa atrasar, né? Mas, como eu que estou ensinando, não tem como começar a aula sem mim, certo? Ah, eu sou mais bonito? Não, não sou mais bonito que ninguém. Pelo contrário, se tiver lá na frente, por exemplo, algum aluno mais avançado que pudesse ser o monitor, há uma tendência que às vezes a gente até passe ah, algumas atribuições, sei lá, pode ser para abrir a sala e às vezes até começar a sala, começar a aula sem mim, se eu atrasar, se eu tiver dificuldade, tá? Normalmente o que vai acontecer? Eu vou dar aula e a minha esposa, Letícia de Castro, que é taróloga e astróloga também, né? Ela vai estar administrando o chat, às vezes respondendo alguma pergunta aqui e ali, né? Mas eu peço que não tenha muita conversa paralela, não, para não tirar a atenção, né? Só coisas realmente importantes, cruciais, né? Mesmo no grupo, nós vamos ter um grupo do WhatsApp, sabe? O grupo do WhatsApp do nosso curso não é para dar bom dia, boa noite, feliz aniversário. Quando for dar feliz aniversário, deixa que nós, eu ou a Letícia, damos em nome do grupo, cumprimentamos a pessoa aniversariante no grupo. Ponto. Tá? Não botar nada que seja diferente, que não tenha nada a ver com aquilo que a gente está estudando, ok? Então, e nós vamos conversando isso também durante o curso, tá? Então, a intermediadora aí vai ser a Letícia, a minha esposa. Bom, então, compromisso com o início, com os estudos. Gente, eu vou propor coisa, façam. Oi, curso é de graça. É um conhecimento para espiritual, é um conhecimento para a era de aquários. Faça, não é brincadeira, sabe? Eu não estou brincando. Eu não estou jogando meu tempo fora. Não quero jogar fora. Agora, se você não estudar, se você não fizer aquilo que eu proponho, ué, então você está falando para mim que eu estou jogando meu tempo fora. Tá? Participe, participe. Quando eu perguntar coisas, quando eu colocar coisas, que eu pedir a intervenção de vocês, deem o feedback. Tá? E, principalmente, assuma um compromisso, não comigo, mas com a turma, com seus colegas. Não desista, não pare o curso. Péssimo é o curso que começa e começa a sair, o pessoal entra curioso, o pessoal entra, sabe? Ah, para ver como é que é, sabe? Vamos ver como é que é esse negócio aí, sabe? Se for entrar, entra, sabe? E faça aquilo que eu falei. Para mim, dificilmente tem desculpas. Se não me engano, a Letícia, minha esposa, numa outra oportunidade, a gente tinha que participar de uma reunião, ela estava no hospital, ela estava internada, pois no hospital tem internet, ela participou da reunião. Isso é compromisso. Percebe? Isso é compromisso. Se estiver na sala de cirurgia, não tem jeito. Né? Ah, eu estou viajando
E lá onde eu estou não tem internet. Olha, se a pessoa está numa cidade, ela pode ir num restaurante, num café que possa ter internet pública, né? Ela vai lá, né, pede licença, compra alguma coisa, né, para fazer jus à estada dela lá no local e participa. Tem que querer, gente. Se você não quiser, o mérito é seu, não é meu. Eu já sei astrologia. Se você quer aprender, se esforce, priorize, né? Tenha responsabilidade, principalmente consigo mesma, né? Com a sua evolução e com os demais colegas da sala de aula, tá? Outra coisa que eu peço, doações, tá? Volto a falar, o curso é 100% gratuito. Você não é obrigado a pagar um centavo, tá? O curso todo, de cabo a rabo, ok? Ninguém vai te olhar diferente, fazer diferença, porque você não fez doação, não. Agora, as doações, elas fazem parte aqui da nossa vida profana, da nossa vida comum. Eu vou precisar de dinheiro, que nem eu falei lá no começo, quando eu comecei com a primeira turma minha, que eu estava desempregado, né? Olha, eu preciso de dinheiro para usar esse computador. Eu estou dando a aula, eu preciso de dinheiro para pagar a energia elétrica que alimenta o computador, eu preciso de dinheiro para pagar a internet, para eu poder transmitir essa aula. Eu preciso de dinheiro para pagar o aluguel da onde eu estou morando, para vestir, para comer. Vai ficar a critério de cada um se pode, se quer ou não. Eu mesmo, muitas vezes, já fui colocado nessa situação e fiquei angustiado, porque eu queria fazer a doação, mas eu não tenho condições. Normal, sem problema. Ninguém vai deixar de estudar, pelo menos no meu curso, se não tiver dinheiro para assistir às aulas. Não. Ele vai ter que ter, obrigatoriamente ele tem que ter o celular, o tablet ou o notebook, né? E acesso à internet. E o programa, óbvio, que você vai botar ali, né? Tá? Então, ok? Tá claro isso aí? Por favor, não venha amanhã depois, alguém fala, Juarez, é propaganda enganosa. Você fala que é gratuito, mas você está cobrando. Não, não estou cobrando. Né? Ao contrário, eu peço doação se a pessoa quiser e se ela puder. É uma troca. Ah, mas o que é espiritual a gente não cobra. Tem religião que viva sem dinheiro nenhum, de nenhuma fonte? Tem escola esotérica que viva sem dinheiro nenhum, de nenhuma fonte? Nós estamos no plano físico. O plano físico, ele exige determinadas coisas, não tem jeito. Então, as coisas espirituais, no plano espiritual, realmente não precisa de dinheiro. Mas quando está aqui no físico, precisa, tá? Então, volto a falar, o curso é 100% gratuito. Não estou cobrando, não vou cobrar, ninguém vai olhar diferente. Pode ficar tranquilo. Quem não puder fazer doação, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, ok? Se puder, ótimo, maravilha, né? Porque pode chegar num momento onde eu vou chegar no grupo e falar, gente, ó, vocês me desculpem. Eu estou sem dinheiro, a crise está braba, está pegando todo mundo, eu não tenho como pagar o provedor de internet, não tenho como, vai cortar a energia elétrica aqui de casa, eu vou ter que vender esse computador aqui e o nosso curso encerrou. É a realidade nua e crua, pé no chão, sem sonho, sabe, sem delírio, sem viagem. Esse é o nosso curso. O curso é isso. Aproveitando essa oportunidade, esse jeito meu de colocar as coisas é um jeito muito saturnino. No curso nós vamos estudar Saturno. Saturno é isso, ele é rígido, ele é organizado, ele é frio e objetivo, ele é concreto, né? E ele é o regente exatamente de Aquários. Esse é outro aprendizado sobre a era de Aquários. Compreendeu? Muito bem. Outra questão que nós vamos fazer é o seguinte: eu pretendo gravar todas as aulas para minha reserva, tá? Então, se alguém tem alguma coisa contra, sinto muito, não faça o curso.
Ah, eu não quero que me grava. Bom, a pessoa pode fazer o curso como ouvinte. Corta o vídeo, corta o microfone. Não tem problema. Ela não vai estar muito dentro do princípio aquariano, que é o compartilhar. Porque a gente dá aula para duas pessoas, que eu já dei, e dá aula para 10, 15, 20, 30, que eu também já dei, é diferente. Porque às vezes um vê uma coisa que a gente não vê, que o outro não vê. Então é a somatória das visões diferentes que vão nos aproximando da verdade, da realidade. Isso é muito importante. Então participar é importante. A gente aprende, a gente ensina, a gente compartilha. Isso é uma atitude aquariana. Mas se você não quiser abrir seu áudio, você não quiser abrir seu vídeo quando for chamado, não quiser postar nada no chat, não tem problema. Você vai estar lá, né? Mas ninguém vai estar sabendo, ninguém está vendo, ninguém vai comentar, tá? Então, eu vou gravar, pretendo gravar todas as aulas. E, sendo gravadas as aulas, o que acontece? O curso é gratuito para quem for assistir às aulas no horário e dia combinado, no curso. Lá é o curso, tá? Quem faltou pode pedir acesso ao vídeo da aula. Eu vou abrir isso. Mas já está fora do curso. Está fora do curso. Entendeu? Então, eu vou ter que parar o que eu estou fazendo. Eu sou um profissional. Né? Tem que parar o que eu estou fazendo, entrar lá no plataforma, abrir o vídeo, gerar o link e mandar o link para essa pessoa. Tá? Lembrando que, já deixo claro também, não será um link para download da aula. Não, você vai assistir a aula no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Não é para fazer download. Mas por que, Juarez? Direito autoral. Sabe, a gente, olha, eu já vivi muito, e a natureza humana é muito complicada. A gente não sabe o que as pessoas fazem. A própria pessoa não sabe qual vai ser a atitude ali na frente. Sabe, eu tive pessoas que chegaram, bateram na porta de casa, arrou, sabe? Muito assim, grande amigo e tal, e depois me deu uma punhalada pelas costas, sabe? Tirou proveito e me tirou, inclusive, da jogada. Então, a gente, como a gente não se conhece, né? Para confiança e segurança de todo mundo, respeito ao direito autoral, isso é uma questão de lei. Né? A aula é minha, a imagem é minha, então eu não vou abrir a possibilidade da pessoa ficar compartilhando isso com fulano, beltrano e cicrano, aonde quer que seja, usando, né, às vezes até para ganhar dinheiro, a minha imagem, o meu conhecimento, de forma alguma. Certo? Saturno de novo, ó, botando ponto. Ah, então tá. Então você vai cobrar? Sim, né? Para quem pedir o link, né, vai ser cobrado. Qual o valor, Juras? Não sei, nós vamos conversar no curso. Vocês é que vão decidir. Tá? Vocês é que vão decidir. Nós vamos colocar e todo mundo vai conversar, né? Isso é aquários, isso é aquariano, isso é o método aquariano. Ok? Bom, então, a aula inaugural já está marcada, é dia 30 agora, é um sábado, 30 de março, é um sábado, 7 horas da manhã. Se você quer se inscrever, olha, as inscrições. Olha o banner. Olha. As inscrições são até o dia 29. A pessoa se inscrevendo, eu coloco ela num grupo do WhatsApp e eu vou mandar o link da sala de aula nesse grupo do WhatsApp. Bem simples. É clicar e entrar. Né? A pessoa põe o nome dela lá, talvez tenha que fazer o download e instalar o aplicativo no seu aparelho, né? Ou talvez não, mas é bem simples, não é complicado não, tá? É bem simples mesmo. Então, aí eu mando o link para o grupo, vou abrir a sala possivelmente, sei lá, 15 minutos antes, meia hora antes, né? Porque a meia hora antes, gente, quem quiser entrar,
é para resenha, para bater papo, sabe, para conversar, né? Para interagir, para fazer amizade, para trocar ideias. Então, eu aconselho a entrar antes. Eu aconselho a entrar antes, mas falei 7 horas da manhã no sábado. Tá bom, mas nas aulas, quem puder, porque tem gente que não pode. Essa pessoa mora em São Paulo, por exemplo, né? Até sair do trabalho, pega um ônibus, né? Demora a chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa também, senão vai estar assistindo a aula, a barriga tá fazendo aquele barulho, né? Então, 8 horas é um horário que quem puder chegar antes, entrar antes, fazer a resenha, bater o papo, melhor. Deu 8 horas, nós vamos começar a aula. É provável que a gente feche até o microfone de todo mundo, para não haver interrupções na explanação, tá? Porque às vezes, gente, eu começo uma ideia e eu preciso concluir aquela ideia. E eu vou aqui confidenciar uma coisa para vocês. Uma vez eu estava dando um curso rápido de astrologia dentro da Fundação Harmonia, lá em São Tomé das Letras. E estava eu num palco e lá embaixo o pessoal, os harmônicos e o meu irmão, né? O mestre Roberto. Só que o Roberto, ele é um mestre mesmo, né? Então ele tem visões, ele tem percepções, ele tem consciência e tal. Eu dei, ok, dei o curso e tal, falei, tá. Aí desci lá, terminou a aula, ele falou, Juarez, você precisa ver a coisa mais interessante. Aqui, junto com a gente estava aqui no físico, mas espiritual tinha uma galera, tinha seres até de outros planetas assistindo sua aula. Se você não acredita em seres extraterrestres, né, o nosso curso, a gente tem que quebrar paradigmas, viu, gente? Tá? Então, tinham seres assistindo, ele falou, até seres de outros planetas assistindo a sua palestra. E lá no palco, do seu lado, tinha 7 velhinhos cochichando coisa no seu ouvido. Muito do que eu falo não é meu, não é do Juarez. Eu sou apenas um veículo, sabe? Eu sou apenas um ponto, né? Que vai fluir verdades cósmicas, tá? Então, seja esperto, ouça, porque muitas vezes não é o Juarez que está falando, não. É isso? Ok, se você gostou, dá o seu likezinho pro nosso canal, que isso ajuda o canal também, né? Se você não é inscrito, se inscreva, a gente está sempre postando vídeos com muitas coisas diferentes, novas, originais, que vocês não vão encontrar em livro nenhum, sobre esoterismo, sobre astrologia. Aliás, tem bastante vídeos no nosso canal sobre esoterismo, sobre astrologia também. Te convido a dar uma navegada aí no canal, né? Compartilhe com algum amigo que você acha que possa gostar, que possa querer, que possa participar e que possa aproveitar, tá bom? E espero você lá no nosso curso. Vamos ver quantas pessoas vêm, né? Como é que vai ser o nosso curso. Eu tenho certeza que vai ser como a providência, né? Como a vida acha melhor, tá bom? Até mais, um forte abraço, que a luz esteja com todos.